E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato e sejam bem-vindos ao episódio 9 do nosso podcast Papo de IA, com as principais notícias de inteligência artificial, para você ficar atualizado aí de forma simples. Eu faço todo o trabalho pesado de selecionar as melhores notícias para vocês. Passei 2 semanas sem conseguir gravar o podcast, estive em viagem, então estou com muita notícia acumulada aqui. A gente tem o lançamento do novo modelo de inteligência artificial do Google, novo modelo de inteligência artificial para a criação de áudios da Meta. A gente tem aí também novidades sobre o uso de inteligência artificial na política, criminalização da criação de nudes com inteligência artificial, lançamento de novas ferramentas, tem muita coisa interessante. Então, antes de começar, eu já queria convidar vocês a conhecer a minha comunidade de treinamentos de inteligência artificial por assinatura. Você paga uma mensalidade de R$ 79,90 por mês e acessa a comunidade Profissionais do Futuro, onde você vai aprender as principais habilidades para se tornar o profissional que vai ser muito desejado nessa nova era da inteligência artificial e vai conseguir aproveitar as principais ferramentas e oportunidades. Então a gente já tem aulas aqui como conceitos básicos de IA, como você vende trabalhos de inteligência artificial, que é um negócio que eu não vejo ninguém falar por aí. A gente tem caixa de ferramentas, que são as principais inteligências artificiais selecionadas por mim. Um curso completo de ChatGPT do zero ao bastante avançado. A gente tem aqui criação de imagens, curso de Midjourney, como criar personagens para livros infantis, como criar animações com IA, curta-metragem, sem você gastar praticamente nada. A gente tem aqui como escrever livros infantis, canal Dark, que são aqueles canais de redes sociais que você não aparece, como criar seu próprio GPT, criar um chatbot de suporte e vendas. Então, toda semana eu estou adicionando novas aulas e com essa mensalidade você tem acesso a tudo que está sendo adicionado, e inclusive ao grupo de WhatsApp, onde estou eu e os outros alunos aqui da comunidade, sempre compartilhando novidades, novas formas de ganhar dinheiro, novas ferramentas. Então, é extremamente importante nessa nova fase você ficar atualizado, e é isso que você faz aqui na comunidade. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos à nossa primeira notícia. Muito melhor que meu ex. Namorados feitos por inteligência artificial fazem sucesso na China. Olha que interessante, tá? Então, a gente está falando aqui de aplicações que usam inteligência artificial para criar simulações de seres humanos, com aqueles traços de personalidade que foram preferidos pelo usuário. E aí a gente está vendo isso em países como a China, onde a gente tem uma taxa populacional, né, uma densidade populacional muito alta, e a gente tem problemas ali de relacionamentos, porque tem até uma questão de uma disparidade entre gêneros, você tem muito mais homens do que mulheres. Então, esse tipo de aplicativo está virando uma espécie de válvula de escape. As pessoas trabalham muito lá, elas têm muita dificuldade de socializar, então elas estão usando esses aplicativos para criar a sua alma gêmea digital e lidar com ela, ao invés de ter que lidar com pessoas da vida real. E aí elas estão falando aqui, ó, não tenho tempo livre para procurar uma namorada, com a Xiao C, é muito fácil, que é o nome aí do aplicativo mais famoso. Aí a gente tem aqui, ó, tímida e envergonhada, mas só na vida real. Na vida virtual, a mulher aqui é mais extrovertida, né? Então, Liu admite ser tímida e envergonhada, mas no mundo virtual ousa fazer perguntas e sabe que ele nunca rejeitará. Então, é isso, né? As pessoas têm medo de rejeição, elas estão treinando cada vez menos suas habilidades sociais, e esse tipo de aplicativo permite que elas falem com pessoas que não existem, e aí elas não podem ser rejeitadas. A inteligência artificial é programada para gostar delas e falar exatamente o que elas não querem, o que elas querem. Ó, eu sei perfeitamente que ele não é real, mas ele é muito melhor que meu namorado anterior. O que acontece? O nosso cérebro, né, para quem não sabe, o nosso corpo leva milhões de anos para ele realmente ter alguma mudança evolutiva significativa. Então, o nosso cérebro ainda é muito parecido com lá atrás, né? Há milhares de anos atrás, o nosso corpo é muito semelhante ainda. Então, a gente não tem ainda um botão no nosso cérebro que consegue diferenciar um ser humano real de algo que se pareça muito e simule muito bem um ser humano real. Então a gente acaba criando conexões emocionais com qualquer coisa que se assemelhe a um ser humano. A gente, inclusive, antropomorfiza, né, animais, a gente trata como se fossem humanos também. Isso faz parte da nossa composição corporal. E aí, quando surge uma inteligência artificial que parece um ser humano, as pessoas sabem que elas não são reais, mas isso não consegue impedir que elas criem vínculos emocionais e amorosos, afetivos com essas inteligências artificiais, com essas entidades. Então, isso pode virar um problema muito grande. A solução é um problema, né? A solução é porque a gente tem muitas pessoas deprimidas por falta de contato social, por falta de uma rede de apoio, de pessoas que elas possam conversar. E nesse caso, essa IA pode ajudar muito. Mas a gente tem também o problema de que as pessoas não conseguem se reproduzir com IAs. Então deve ter uma queda de taxa de natalidade. Então, além de outros problemas sociais de pessoas que não vão querer mais interagir com pessoas da vida real
porque são interações mais difíceis, já que as pessoas não são programadas para gostar delas e aceitar qualquer coisa. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar, mas é uma tendência aí do novo mundo bem interessante. Segunda notícia, temos aqui: União Europeia chega a acordo pioneiro sobre regulamentação de inteligência artificial. Então, esse entendimento concretiza uma das primeiras tentativas abrangentes do mundo para regularizar o uso da tecnologia. Tá? O projeto ainda precisa passar por votação no Parlamento e no Congresso para ser aprovado. Então, a União Europeia chegou a essa espécie de acordo para tentar, de alguma forma, regular, né, regulamentar e controlar, diminuir os riscos da inteligência artificial. E dentre as principais aí, deliberações desse acordo estão obrigações de transparência, imagens manipuladas, como deepfakes, teriam que deixar claro que o conteúdo foi gerado pela IA, elaboração de documento técnico sobre os conteúdos, cumprimento da legislação sobre direitos autorais, resumo detalhado sobre o conteúdo gerado pelos sistemas, reportar à Comissão Europeia sobre incidentes graves e garantir segurança cibernética e avaliar e mitigar riscos sistêmicos. Qual é o grande problema de você regulamentar a inteligência artificial? É que ela é muito rápida e tem muitos modelos open source. Então, enquanto eles ainda estão estudando a melhor forma, mais ponderada, de tentar, de alguma forma, criar alguma lei para algo que já aconteceu, já tem novas coisas, novos usos, novas tecnologias sendo lançadas a cada segundo que fazem com que isso que eles estão se preocupando já vira uma coisa do passado, já vai ter outros problemas aparecendo. Então, existe um desafio muito grande. Provavelmente vai ter que ser criada uma nova forma de você conseguir desenvolver legislações para esse tipo de mercado, porque a forma atual simplesmente não vai funcionar. Eles vão estar sempre correndo atrás e sempre muito distante do que está acontecendo na vida real, mas é importante ver que já há algo sendo feito nesse sentido. Fora que existe uma questão de dominância e competitividade. Então, os países que ficarem colocando muita dificuldade para a criação de sistemas de inteligência artificial vão ficar para trás. E a inteligência artificial hoje é a nova arma de guerra. Você consegue criar hackers, você consegue criar armas autônomas, uma série de coisas. E isso, ou seja, o país que desenvolver isso com menos escrúpulos, ele provavelmente vai estar entre os primeiros e os mais avançados aí com maior vantagem competitiva numa potencial guerra. Então você tem que achar um equilíbrio entre não abrir completamente para qualquer um fazer qualquer coisa extremamente nociva e você também não pesar a mão demais na regulação e fazer com que você fique lento e perca a vantagem competitiva em relação aos países adversários. E, entendam bem, os países são adversários, eles querem se dominar um ao outro. A questão toda é que a gente tem alcançado um equilíbrio aí global de poderes, mas que agora está sendo ameaçado esse equilíbrio pela inteligência artificial. Por isso que está tendo essa guerra, essa aceleração de projetos, investimento de quantias absurdas de dinheiro para a gente tentar resolver isso. Bom, e aí a gente chega na inteligência artificial decifra escritos de mais de 5.000 anos. Olha que incrível. Então, uma das formas que a inteligência artificial funciona é encontrando padrões de uma forma muito mais eficiente e avançada que o ser humano ou até que os sistemas meio engessados que a gente tinha antigamente. Então, você é capaz de pegar uma série de dados desconexos muitas vezes, tacar numa inteligência artificial e treiná-la com esses dados para que ela consiga reconhecer padrões e fazer comparações. Então, basicamente, uma das formas que essas linguagens antigas são traduzidas, são decifradas, é você ter partes dela que você sabe o que significa, aí você compara com partes que você não sabe e fica tentando achar conexões. É tipo aqueles joguinhos de mistério, né, de puzzle que a gente fica fazendo. E aí, com isso, pouco a pouco você vai comparando. Olha, esse caractere aqui parece significar água, porque ele também estava ali sei lá, numa lista de compras que pedia água, então isso aqui é água. Ah, nesse contexto aqui talvez não seja água. Aí ele vai comparando, só que um ser humano fazendo isso leva muito tempo. E agora uma inteligência artificial não. Então, quando você consegue pegar todas essas escritas cuneiformes aqui no caso e consegue colocá-las na inteligência artificial, fazer ela ser treinada, analisar todas e começar a buscar padrões, ela começa de forma muito mais rápida a identificar esses padrões. Coisas que os humanos levariam décadas, talvez séculos para fazer, ela está fazendo ali em horas, em dias, em semanas e já começando a traduzir. Então a gente vai descobrir com certeza nos próximos anos grandes mistérios da humanidade que estavam obscuros porque a gente não tinha capacidade técnica de entender esses idiomas aí das civilizações antigas. Então, isso é uma coisa que me deixa também muito entusiasmado. Bom, Google lança Gemini, sua inteligência artificial mais poderosa, veja como ela funciona. Então, o modelo foi integrado ao Bard, rival do ChatGPT, e chegará a outros produtos do Google, como a busca e Chrome. Então, até para vocês entenderem, um modelo é como se fosse o cérebro
tá, da inteligência artificial. E os produtos são os corpos, onde aquele cérebro é colocado. Tá? Então o Bard ele é o corpo, ele é um produto. E a Gemini é a inteligência. Então o chat GPT é como se fosse o corpo, o produto. E o GPT é a inteligência artificial, é o modelo por trás. Então o Gemini é um modelo do Google, que ele é um modelo que foi treinado desde o início para ser multimodal. O que significa isso? Que ele consegue receber diversos tipos de input. Então ele consegue receber input de áudio, input de vídeo, input de texto, e com isso ele consegue basicamente te fornecer esses resultados, é, conciliando tudo isso. O chat GPT, por exemplo, para quem já usou, sabe que ele vai lá e te fornece basicamente texto. Agora ele consegue te fornecer também imagens, e com os plugins ele consegue te fornecer mais coisas. Mas o Gemini já foi treinado desde o início para ter esse multimodal. Então, na prática, vai chegar um ponto onde vai ter um vídeo meu falando e ele vai conseguir entender o vídeo, entender a fala, entender as imagens do vídeo. Enfim, você consegue dar uma série de inputs diferentes e ele consegue entender tudo aquilo e te responder. Então isso é um avanço muito grande. A única questão foi que eles fizeram um videozinho ali meio pilantra, meio fake na hora de divulgar, que todo mundo ficou impressionado achando que ele já estava entendendo inputs de vídeo perfeitamente bem. Então mostrava ali uma mão colocando um papel, aí ele falava, né? Esta mão está colocando um papel, aí a mão desenhava, aí dizia o que era o desenho. Só que na verdade o que ele tinha sido feito era uma sequência de imagens para ele entender e avaliar, não o vídeo. E as pessoas ficaram extremamente impressionadas com o fato de ele estar entendendo um vídeo. E aí depois eles tiveram que ir lá meio que explicar que não, que aquilo lá foi só para propósitos de apresentação, mas que na verdade ele estava analisando de uma outra forma. Então, teve um dia de notícia, todo mundo dizendo: Uau, o Gemini vai arrebentar tudo, é o melhor de todos. E no outro dia todo mundo decepcionado, sacaneando, criando meme na internet, falando que o Google tinha mentido ali, feito um staged, né, um negócio ali fantasioso do seu modelo. Então, aconteceu isso aí, mas de qualquer forma não minimiza o lançamento do Gemini, aí, que tende a ser um dos maiores competidores do GPT. Bom, e aí a gente tem aqui também essa notícia sobre INSS vai usar IA para caçar atestados falsos. Olha que incrível! Basicamente, a gente tem muita gente fraudando no nosso sistema aí de saúde, usando atestados falsos, né, requerimentos falsos, e isso aí vai ser colocado numa inteligência artificial que vai, auxiliar na detecção de fraudes em atestados médicos. A tecnologia permitirá que o INSS cruze dados para identificar irregularidades nos atestados médicos usando o sistema Ateste Médico, que já possibilita o envio digital de documentação médica. A IA verificará a identificação dos médicos, seus registros no CRM, além de analisar padrões como a origem dos atestados e a caligrafia dos médicos, ou seja, a escrita. Incluirá também uma análise comportamental para aprimorar a detecção de fraudes. Indivíduos flagrados usando atestados médicos falsos para solicitar benefícios estarão sujeitos a penalidades criminais. Então se preparem, porque todo tipo de fraude tende a ser erradicada nos próximos anos, né? Pelo menos essas fraudes aí antigas, porque a IA consegue identificar coisas que as pessoas não identificam. Então, gente que usa carteira de estudante falsa, né? Que é difícil ali um ser humano que está atendendo várias pessoas pegar, olhar rápido e identificar. Uma IA você vai apresentar para ela em uma fração de segundo e já vai dizer é falsa ou é verdadeira. Entendeu? Então, com tecnologias muito mais baratas do que ter detectores de chip ou esse tipo de coisa, às vezes só no visual ela já vai conseguir saber. Você tem, como eu já falei aqui em outros podcasts, marcas d'água que o ser humano não consegue enxergar, ele não consegue ver onde está a marca d'água, só a IA consegue. Então ela coloca pixels, ela coloca padrões nas imagens que o ser humano olhando jamais vai conseguir saber o que é, mas outra IA olhando vai dizer, opa, tá faltando aqui aquele padrão, aquela marca d'água, então isso aqui está falso. Então as pessoas que usam esse tipo de coisa aproveitem enquanto é tempo, porque muito em breve vocês serão pegos e, enfim, né, não vai ter muito o que fazer porque a IA vai conseguir identificar tudo isso de forma bem rápida. E aí, trazendo para essa questão de fraudes também, Câmara criminaliza cenas de nudez criadas com inteligência artificial. A pena vai ser de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Então, para quem acompanha aqui o podcast, sabe que recentemente a gente teve uma exceção de diversos sites e aplicações que você consegue tirar a roupa das pessoas. Como a inteligência artificial consegue criar a imagem de forma muito realista, existe uma técnica na criação de imagens chamada de inpainting, que você pinta uma parte da imagem, por exemplo, eu queria que a minha barba fosse ruiva. Aí eu pego a minha foto, pinto aqui só essa região da minha barba, escrevo num prompt, barba ruiva, realista e tudo mais. E quando eu gerar, a IA vai entender toda a imagem, todo o contexto, e ela vai entender que ela só precisa redesenhar essa parte que eu pintei. E ela vai redesenhar no contexto do meu rosto, vai ficar uma barba ruiva lá, ultra realista.
Aí as pessoas criativas já olharam e falaram assim: por que a gente não faz isso para pintar as roupas de pessoas, de mulheres e tudo mais, e fazer com que a IA redesenhe essa roupa, só que ao invés da roupa ela vai redesenhar a parte do corpo que deveria estar lá, que são as partes íntimas da pessoa. Então é basicamente isso que está acontecendo. Só que, galera, fica extremamente realista e isso é feito em segundos. No passado já era possível o Photoshop você fazer montagens desse tipo, só que isso estava restrito na mão de pessoas ali muito boas em Photoshop, porque senão ficava uma montagem tosca e aí não valia a pena. Agora, esses sites permitem que literalmente qualquer pessoa, aquele tiozão tarado lá que você conhece, o cara vai entrar num site lá e tacar a foto de quem quiser, da sua esposa, da sua mãe, de quem quer que seja, da sua filha, infelizmente, entendeu? E vai colocar lá e vai ver ela nua. E num nível de realismo absurdo, que se ele divulgar isso em sites adultos, porra, vira um negócio extremamente preocupante. Então foi por isso que isso aconteceu numa escola aqui no Rio de Janeiro, fizeram isso ali com fotos de alunas, colocaram elas ali com nuas em grupos de Telegram e tal. E aí isso deu um maior problema para os alunos. E agora isso virou um crime de fato. Tá? Então tá aqui, ó. O projeto criminaliza o ato de criar e divulgar imagens de nudez e conteúdo sexual usando inteligência artificial. Conforme o texto, a pena será de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. A proposta segue para o Senado. A criação de montagem de conteúdo sexual sem o consentimento das pessoas envolvidas é uma violação séria da privacidade e intimidade que pode causar sérios danos emocionais e psicológicos às vítimas, prejudicando sua dignidade e autoestima. Assim, isso não vai parar, tá? A gente sabe que não tem como parar esse tipo de coisa, mas minimamente vai frear a quantidade de gente que faz isso brincando, porque eu creio que, vendo isso que aconteceu nesse colégio, com certeza nesse momento que eu falo deve haver diversas escolas aqui no Brasil ou outras instituições onde isso já está sendo usado de bullying. Deve ter pessoas já sofrendo bullying, tendo suas fotos nuas sendo disponibilizadas aí para os colegas, para os amigos ali como uma brincadeira, daquelas brincadeiras que leva a pessoa a cometer atitudes drásticas, né? Que aí todo mundo fala que era só brincadeira e tal. Isso já deve estar acontecendo. E hoje essas pessoas não estavam sendo punidas. Agora vão. Agora, se essa pessoa que está sofrendo isso conseguir descobrir quem foi que criou e denunciar, essa pessoa vai se ferrar de uma forma grande, ali, 1 a 4 anos de prisão além de multa. E eu acho que essa é uma das poucas formas que a gente tem hoje de tentar frear essas fraudes feitas com IA. É através de uma punição exemplar. Porque prevenir, a gente não consegue 100% prevenir, porque as tecnologias são muito rápidas, elas estão muito disponíveis, qualquer pessoa pega lá e faz. O que a gente pode fazer é tentar coibir no sentido de você coloca uma punição tão exemplar, mas tão exemplar, que aquela pessoa vai falar, cara, não vale a pena me meter com isso. Se eu fizer essa besteira aqui, pegar minha colega, colocar ela nua e tal, e disponibilizar para o pessoal ver, pode acabar a minha vida. Então, não vou fazer isso. Então, eu acho que essa é uma das ações que a gente consegue tomar hoje, enquanto outras mudanças maiores, né, que realmente vão conseguir suprimir esse tipo de situação ainda não são postas em prática, né? Talvez ainda não são nem descobertas. Bom, e aí a gente vem ainda falando nesse tema, Moraes defende cassação de candidatos que usarem inteligência artificial para espalhar desinformação nas eleições. Usando o mesmo conceito, se você consegue redesenhar uma parte da imagem para colocar aquela pessoa nua, você consegue também redesenhar outras pessoas em situações extremamente desagradáveis. Isso pode ser usado nas eleições. Você consegue pegar um político que você não gosta, colocar ele agredindo uma criança, você consegue colocar ele segurando uma arma, você consegue colocar ele usando drogas, você consegue fazer basicamente qualquer coisa que você quiser com a imagem, agora com áudio também clonado, e você tem até ferramentas que clonam vídeos. E muitas ferramentas open source. Então não adianta você ir lá naquela empresa X e dizer assim, olha, você não pode mais fazer. O programador consegue criar sua própria ferramenta. Por isso que eu falo que é quase impossível você proibir. O que você consegue é punir. Só que ao mesmo tempo se abre um precedente muito perigoso. Porque, por exemplo, estão defendendo aqui a necessidade de sanções severas. Né? Por exemplo, for comprovado, o registro será cassado, o mandato será cassado e ficarão inelegíveis. Então você tem punições muito agressivas para esse tipo de coisa, que eu acho que tem que ser mesmo, mas a questão toda é como você vai julgar de fato e incriminar uma pessoa. Qual é o nível de evidência que você vai usar? Né? Porque aí você consegue até fabricar provas com inteligência artificial. Ela é tão avançada que, por exemplo, se você usa print de WhatsApp como prova, essa prova pode ser fabricada usando a própria inteligência artificial. Se você usa áudios como prova, esses áudios podem ser fabricados com a própria inteligência artificial. Então a grande questão é, quais serão essas provas definitivas que você vai usar para conseguir julgar isso e dizer, atestar que realmente foi aquela pessoa que fez? Porque hoje em dia você pode usar fraude não só para fazer o político adversário aparecer usando drogas. Não, você pode usar você é o político adversário e você cria uma conversa, uma interação na qual o seu adversário supostamente criou as suas imagens usando aquilo
para você tentar deixá-lo inelegível. Entendeu? Isso vai acontecer. Então a gente está com um grande desafio em mãos. A questão é que está vindo aí as eleições americanas e eles já estão fazendo de tudo, então eles vão passar por esse problema antes da gente, vão ter que resolver aí para a gente. E a gente provavelmente vai se espelhar nos passos e nos problemas que eles passarem, mas é algo complexo. Escreva aí nos comentários o que vocês acham disso. Bom, médicos dizem que a inteligência artificial é um game changer, né, um mudador de jogo para o primeiro número, a causa número um de morte entre os americanos e diria que no mundo, que são os problemas cardiovasculares. Então eles falam basicamente que tem IAs hoje que conseguem, que já cruzaram diversos estudos e dados de pacientes saudáveis e pacientes que tiveram problemas cardíacos e conseguiram identificar pequenos padrões nos exames, em eletrocardiograma, mapa, exame de sangue, sei lá, que humanos jamais conseguiriam encontrar esses padrões, mas as IAs conseguiram e elas sabem dizer hoje de forma antecipada se você tem um forte indício para sofrer um infarto, por exemplo, daqui a X anos. E aí você consegue tratar isso bem antecipadamente. Então hoje você faz um exame, dá um negocinho lá que o teu médico olha e fala, isso aqui não é nada. Uma IA olha aquilo e fala assim, opa, isso aqui somado com isso aqui, com esse exame, com tal idade, com tal horário, com tal padrão, diz que você provavelmente vai ter um infarto aqui em menos de 10 anos. Entendeu? Então vamos começar a mudar isso. Então isso daí é um avanço muito grande na área de saúde. Então eles estão revolucionando isso. E isso torna também a questão acessível. Você tem poucos cardiologistas, até para fazer um modelo arcaico, né, que é o que eu falei do médico pegar aquilo e avaliar. Pô, isso dá um trabalho desgraçado, exige mão de obra de cardiologista que não tem para todo mundo. Não tem. Quem tiver ali no Sistema Único de Saúde vai demorar para caramba para conseguir falar com um cardiologista. Enquanto que aqui é um MIA que pode atender milhares e milhares de pessoas ali por minuto, por hora, entendeu? E consegue realmente encurtar essa fila aí de atendimentos médicos clínicos. Tá? Fora que você também vai ter programas, eles estão falando aqui, que a pessoa vai conseguir falar para o celular dela outros sintomas. Então, passou numa triagem ali, selecionou as pessoas que têm ali indícios de que podem ter problema. Essas pessoas podem também falar, responder perguntas ali dizendo que tem algum sintoma, alguma coisa. Ah, eu sinto cansaços quando acontece tal coisa e tal. E aí ela consegue ser colocada como de repente um red flag ali, né? Uma bandeira vermelha. Essa pessoa aqui tem um risco altíssimo, então ela tem que ser priorizada ali no tratamento com o médico humano para começar a fazer alguma coisa. Então, esse é um avanço que me deixa muito entusiasmado, tanto que eu brinco aqui que é uma péssima hora para morrer. Porque provavelmente as pessoas que sobreviverem pelos próximos 10, 15, 20 anos são pessoas que provavelmente vão viver por mais de séculos a fio, porque a inteligência artificial está tendo avanços muito grandes, a gente vai até ver para vocês entenderem melhor um nível desses avanços, coisa que a gente não consegue nem prever ainda, tá? O que a gente prevê já é absurdamente entusiasmador, né? Nem sei se essa palavra existe, tá? Agora, as coisas que a gente nem consegue prever são muito mais, e a gente já vai falar sobre elas. Bom, uma notícia para quem ama o mundo de imagens, como é o meu caso, né? Eu sou designer de formação, como eu já falei para vocês. A Stability, que é a empresa que criou o Stable Diffusion, que é um dos modelos open source de inteligência artificial criadora de imagens mais famosos do mundo, e para mim hoje é o mais avançado, é o Photoshop da inteligência artificial. Para mim, até deixo essa dica de ouro aqui, você que trabalha com criação de imagens, fotografia, qualquer coisa que envolva imagem, é uma obrigação sua aprender a usar o Stable Diffusion, tá? Porque ele com certeza vai revolucionar a tua área. A maioria dos aplicativos hoje, dos sistemas que usam criação de imagens, tem o Stable Diffusion por trás criando. Aquele Lensa, por exemplo, que criava avatares, era só uma carinha bonita para o Stable Diffusion. E os caras faturaram milhões com ele, tá? Então, Stable Diffusion, galera, aprendam ele quem trabalha com imagem. Bom, introduzindo o Stable Diffusion XL Turbo, né, um modelo de texto para imagem, de geração de texto para imagem real time. O que significa isso? Tá? Foi lançado recentemente um modelo chamado LCM, que era os Latent Consistent Models, e antes a gente tinha as LDMs, que eram Latent Diffusion Models. Basicamente, como é que funcionam esses modelos de criação de imagem por inteligência artificial? É através de passos de inferência. Tá? Você basicamente começa com um ruído, ou seja, imagina aquela estática de TV, naqueles granuladinhos assim, preto e branco, sei lá, ou coloridos. Começa com um negócio daquele e, passo a passo, ele vai sendo transformado numa imagem que você está querendo criar, porque o treinamento dessa inteligência artificial foi feito do modo inverso. Você pegou imagens com textos e foi transformando elas em ruído. E aí, quando você deu para as inteligências artificiais analisarem milhares e milhares e milhões de imagens desse jeito, elas conseguiram fazer o processo inverso, que é transformar agora o ruído em imagem. Tá? Então é mais ou menos assim, simplificando bastante, que funciona. Só que isso aqui é feito através de passos. Por isso que demora alguns segundos ou minutos, porque às vezes você põe lá 80 passos, 100 passos, então são 100 transformações daquele ruído até ele virar aquela imagem que você está vendo. Esse modelo, o LCM, que agora foi criado pela Stability, um modelo chamado ADD,
que é o Adversarial Diffusion Distillation, ele basicamente transforma esses 80, 100, 40 passos em um passo, 1 a 4 passos. Entendeu? Então, com um passo, a imagem já é criada. Então, ela é criada basicamente de forma instantânea. E isso traz uma série de aplicações, que são, por exemplo, para quem me segue aí no Instagram, no YouTube, vocês viram divulgando algumas ferramentas que você faz um rabisco em tempo real, ela está criando um desenho ultra realista. Por quê? Porque você consegue, através do Stable Diffusion, dar uma imagem de referência. Então, eu poderia antes fazer um rabisco, dar para o Stable Diffusion e falar, em cima desse rabisco, cria uma imagem ultra realista. Ele ia criar, só que ia levar 40, 80, 100 passos, isso ia levar alguns minutos ali, ou 30, 40 segundos. Então ia demorar, assim, você não tem essa interação em tempo real. Agora não, como é um passo só, enquanto eu estou desenhando, ele já está criando. Eu estou aqui fazendo a cabeça do meu bonequinho de palito, ele já sabe que ele é uma cabeça e já está fazendo ali uma cabeça ultra detalhada. E conforme eu vou adicionando os detalhes, eu vou puxando o corpo, ele já vai fazendo o corpo ali também, a mão, tudo em tempo real. Ou seja, olha como fica a criação de desenhos para quem é ilustrador. Você não precisa mais ter que renderizar seu desenho, você precisa ter a ideia mais ou menos. Você começa a fazer o desenho e ele já vai sair em tempo real. Isso está sendo revertido para animação, para arquitetura, para qualquer coisa que use imagem. São inúmeras aplicações. Então, esse modelo aqui e a vantagem, a Stability, que é a que criou o Stable Diffusion, ela lança coisas open source. Então, esse modelo deles, o Stable Diffusion XL Turbo, ele provavelmente vai ser open source também, né? Já está sendo disponibilizado para que você use ele aí e crie suas próprias aplicações. Então, assim, galera, de novo, alguns dos milionários e ou bilionários da inteligência artificial são pessoas que pegam um modelo base como esse, que já está criado, que foi disponibilizado por alguém, descobrem uma dor específica do teu público e criam uma interface, um aplicativo para solucionar aquela dor específica. Então, por exemplo, o Lensa, que eu falei para vocês, ele basicamente falou assim, pô, as pessoas têm essa questão de participar de um grupo e elas têm essa questão de querer ver uma imagem bonita delas, uma foto delas. Então, eu vou fazer um aplicativozinho aqui que vai usar o Stable Diffusion, a pessoa vai dar algumas fotos dela para treinar a IA, e essa IA vai lá e vai me entregar alguns avatares da pessoa ali, se ela pagar sei lá, $5, se eu não me engano, era o valor que pagava na época. Entendeu? E aí ele gerava um batchzinho, né? Um lote de imagens para você brincar ali e postar. Então ela fazia isso. Eles ganharam, se eu não me engano, $10 milhões. E o aplicativo teve uma vida útil ali de, sei lá, um mês. Mas, porra, $10 milhões em um mês, o aplicativo quebrou depois porque passou o interesse. Tá bom, não tá? Então imagina na sua área, você é arquiteto, você é advogado, você é engenheiro, você é designer, qualquer coisa que envolve imagem, pode ser uma planta, pode ser sei lá, um desenho, uma história em quadrinho, você consegue, se você souber mexer no Stable Diffusion, tiver um programador que entenda de IA, tentar bolar uma aplicação que faça uma coisa muito específica e você vende aquela aplicação já empacotada, porque eu conseguiria ir no Stable Diffusion e fazer isso, né, em alguma interface. Só que eu preciso saber, ter uma curva de aprendizado, é difícil. Agora, uma pessoa lá, um arquiteto, ele não quer aprender necessariamente mexer no Stable Diffusion. Se eu criar um programa que já faz aquilo que ele precisa automaticamente, o cara faz um rabisco e já cria uma planta, por exemplo, aí eu posso vender isso, tá? Então, fica essa dica de negócio para vocês. Tem muita gente ganhando dinheiro na inteligência artificial, sabendo dos modelos, entendendo como eles funcionam e aí tendo ideias de produtos e negócios. E aqui eu relembro vocês que se vocês quiserem estar entre essas pessoas, entrem na minha comunidade Profissionais do Futuro, R$ 79,90 por mês, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é o valor de uma pizza. Você deixa de comer uma pizza por mês e você fica atualizado com tudo da inteligência artificial que vai mudar completamente a nossa vida, vai mudar a sua vida, não importa a sua profissão. O máximo que vai acontecer é o tempo. Essa sua vai ser uma das que já está sendo afetada hoje, das que vai ser afetada em poucos meses, ou das que vai ser afetada em poucos anos, mas vai ser afetada. Se você não estiver fazendo nada em relação à inteligência artificial hoje para se capacitar, saiba que você está correndo um risco grande de um certo dia você perder seu emprego, perder seus clientes, sem explicação, e aí quando você for procurar de novo emprego e cliente não vai mais ter, e você vai descobrir que não tem mais porque tem alguém usando uma inteligência artificial para fazer o trabalho de 10 pessoas que nem você, e aí todo mundo migrou para ele. Só que agora tem 9 caras que nem você que estão sem esse emprego. Entendeu? Então, de que lado você quer estar da estatística? Do lado dos profissionais do passado, que vão ser substituídos, ou do lado dos profissionais do futuro, que é por isso o nome da comunidade, que são os que vão usar a inteligência artificial e não ser substituídos por elas. Toda semana tem novas aulas, aqui já tem mais de 50 aulas para você estudar, tem um grupo da comunidade do WhatsApp. Lembrando, eu estou no grupo, só que óbvio que eu sou um ser humano, né? Então se vocês quiserem ainda conversar com a minha versão humana, porque no futuro eu vou substituí-las por IA nos próximos grupos, entrem agora. Nesses primeiros grupos, né, que eu considero o grupo dos fundadores da comunidade, que são as pessoas que estão apoiando aqui no início, eu vou estar sempre presente neles.
tá? Mesmo que passe ali muito tempo, eu vou estar presente no grupo para conseguir conversar diretamente com esses alunos aí que confiaram no meu trabalho. Mas conforme a comunidade for crescendo, for começando a ter centenas e milhares de alunos, obviamente não vou conseguir mais estar presente nos próximos grupos de WhatsApp e a interação vai ficar ali entre os próprios alunos. Então, se você quer também fazer networking comigo e com os pioneiros da inteligência artificial, agora é o momento. Entre na comunidade, assine e espero vocês lá no grupo também. E vamos aqui para a próxima notícia, que é essa notícia para mim, ela é um divisor de águas da humanidade, tá? Também. Milhões de novos materiais são descobertos com um aprendizado profundo, tá? Uma ferramenta de inteligência artificial chamada de GNOME, né? Eu falei aqui é Gnome, mas seria GNOME, né? Encontra 2,2 milhões de novos cristais, incluindo 380 mil materiais estáveis que podem sustentar as tecnologias futuras. Tá? Então, ó, tecnologias desde chips de computadores e baterias até de painéis solares, elas são feitas com cristais inorgânicos. E para você permitir novas tecnologias, esses cristais devem ser estáveis, ou eles vão se decompor e atrás de cada novo cristal estável pode estar meses de experimento, de tentativa e erro. Tá? E aí, hoje foi divulgado a descoberta de 2,2 milhões de novos cristais, equivalente a aproximadamente 800 anos de conhecimento. Tá? O que eles fizeram basicamente é criar uma ferramenta de inteligência artificial que provavelmente foi treinada com tudo que a humanidade sabe aí sobre cristais, a estabilidade, todos os experimentos passados e tudo mais. E essa inteligência artificial consegue criar esses testes, né, esse estudo que levaria para os humanos ali 800 anos para criar. Ela consegue fazer isso em um tempo muitíssimo mais rápido e ela está descobrindo novos materiais. Isso é um dos aceleradores exponenciais do desenvolvimento da tecnologia humana. Porque a gente, quando faz previsões, a gente faz baseado no que a gente tem hoje. Então, quando a gente prevê assim, a inteligência artificial vai avançar muito nos próximos 10 anos, você faz essa previsão imaginando a tecnologia de hoje, os materiais de hoje. Mas e se amanhã surge, através de uma inteligência como essa, um novo material? Um negócio que faz a energia elétrica ficar de graça. Um negócio que faz a energia elétrica ficar de graça. Um negócio que transforma vento em água em um segundo de forma gratuita. Um negócio que cria uma energia limpa, ultra eficiente, menos perigosa e sei lá o que. A gente não está levando isso em consideração. Isso pode acontecer. E se acontecer, o que acontecer em 10 anos pode ser achatado para 2. O que acontecer em 1000 anos pode ser achatado para 10. Tá? E a tecnologia da inteligência artificial está permitindo isso. Então é por isso que eu falo para vocês, galera. Eu não sou um maluco. Tá? Eu tinha meu canal de finanças, eu estava ganhando dinheiro, estava ganhando bem com o meu canal de finanças, tinha todo um planejamento para ele de passar décadas falando disso. Eu mudei para a inteligência artificial porque quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, eu entendi que é o futuro. É o futuro, o mundo vai mudar absurdamente. Por isso que eu falei, cara, tchau toda a minha carreira de finanças ali, de redes sociais, porque eu sei que isso aqui é o futuro e eu quero me posicionar tanto para minha defesa, eu quero saber o que está acontecendo para me posicionar da melhor forma possível, quanto porque eu quero aproveitar as oportunidades que vão surgir. Eu quero estar bem posicionado, eu quero ser o cara que na época que criaram eletricidade era o cara que estava olhando e que amanhã criou diversas ferramentas elétricas, máquinas elétricas e vendeu para o mundo todo e criou os computadores e sei lá o que. Tem diversas possibilidades de negócio. Tá? E eu quero estar na ponta, eu quero saber, eu quero estar na vanguarda disso. Então, vocês que estão vendo esse podcast está com pouquíssimas visualizações ainda, está muito no início. Vocês são pioneiros, aproveitem isso, esse conhecimento é valiosíssimo. Se você trabalhar mais no que eu estou explicando aqui para vocês, provável que em poucos anos você tenha mudado de vida completamente. Então, aproveite isso, tá? E com isso aqui a gente está vendo a criação de novos materiais e várias outras coisas que vão surgir com esse tipo de tecnologia. Então, realmente é um avanço absurdo que a gente vai ter aí nos próximos anos. Bom, a gente teve o lançamento desta ferramenta com esse nome constrangedor chamada Pica. Para quem não sabe, Pica é tipo um roedorzinho, é um animalzinho lá, entendeu? Então, que ele é até símbolo aqui da plataforma. Mas em português a gente sabe que significa outras coisas. Ela hoje é a ferramenta mais avançada de criação de vídeo. Ela tanto cria texto para vídeo. Então, se eu escrever um cachorro correndo na lua, ele vai criar do nada um vídeo de um cachorro correndo na lua em segundos. Um vídeo muito bom. Ele cria imagem para vídeo. Então, se eu pegar uma foto de alguém, sei lá, Mona Lisa, e quiser transformar numa animação, ele vai animar a Mona Lisa. Tá? Então, em segundos também, como ele entende e desenha em tempo real, ela se mexendo ali em 3D, fazendo os movimentos e tudo mais.
E ele também consegue fazer vídeo para vídeo. Então eu consigo pegar um vídeo e colocar nele, por exemplo, um vídeo meu correndo, e eu me substituir por um robô. Então ele faz uma espécie de rotoscopia, que era aquela mesma coisa que a Disney fazia no passado, né? Para quem não sabe, a Disney reaproveitou muitas cenas dos filmes antigos para filmes novos. Então você tem cenas ali do, se eu não me engano, do Mowgli que foram tiradas de outro filme, se eu não me engano, desculpa. É o filme A Espada Era Lei, eu acho que foi tirado do Mowgli. Aí tem várias outras cenas ali que tem até uns vídeos no YouTube que eles colocam lado a lado. Por quê? Porque aquele movimento estava muito bom. Então eles, ao invés de criarem do zero, né, desenhando aquele movimento para ficar tão fluido, eles pegaram e desenharam por cima. Isso que é a rotoscopia, né? Eles pegam cada um dos quadros lá da animação e desenham por cima, só que um outro personagem, num outro cenário, fazendo outra coisa, mas com aquele mesmo movimento. Então o movimento de, sei lá, jogar uma pedra pode ser substituído por um movimento de girar um bastão de beisebol, entendeu? Porque o movimento é similar. E é isso que eles fazem. Eles fazem uma espécie de rotoscopia. Então, se colocar, sei lá, eu correndo, eu posso substituir por um robô correndo, por um, sei lá, um atleta correndo, uma mulher correndo, não interessa. Entendeu? Então você usa um vídeo de referência. Fora diversas outras ferramentas que eles têm, de você selecionar parte do vídeo, mudar só aquela parte do vídeo, você aumentar o canvas. Então, putz, eu gravei esse vídeo em formato horizontal, mas eu queria divulgar ele no Reels, que é vertical. Então, hoje, a gente que trabalha com conteúdo digital sofre muito com isso. Você consegue expandir o canvas, entendeu? Então, ele redesenha o resto do vídeo que não, você não filmou, ele faz para você, tá? Então, hoje é a ferramenta mais avançada que tem, só que ela está em beta testing, ela está fechada. Você tem que entrar na waitlist, né? Então você tem que colocar teu nome ali na lista de espera, espera ser chamado. Eu tô com o meu aí há algumas semanas, até agora não fui, mas quando eu for, podem ter certeza que eu vou fazer vídeo aqui, porque eu estou acompanhando e acompanhando também. Para quem trabalha com vídeo, essa é uma das ferramentas mais importantes de vocês conhecerem. Bom, o Google lançou o Gemini, né? Eu repeti essa notícia aqui, mas enfim, já falei isso para vocês no início do podcast. E o Facebook lançou a Meta, né? Lançou o Audiobox, uma ferramenta de IA generativa que cria vozes baseadas em prompts, né? Vozes e efeitos de áudio. Então, basicamente, é uma ferramenta muito interessante que você consegue fazer um tipo de edição bem diferente. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, no exemplo deles, um rio correndo e então pássaros piando. Aí, se você der play, fica lá aquele barulho de água, aí do nada uns pássaros começam a piar, assim. Então, ele entende o que você pediu, né? Até a ordem cronológica das coisas. Aí você pode também dizer um estilo de fala e o texto a ser falado. Então, ele colocou aqui, ó, uma mulher jovem falando com um tom alto, né, mais agudo, e com uma cadência mais rápida. E aí ele deu a frase, né, que é The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Né? Então a raposa marrom e rápida pula sobre o cachorro preguiçoso, que é uma frase que sempre usam de referência para várias coisas. E aí sai o resultado da mulher falando rápido ali, de forma aguda, essa frase. E várias outras. Aí uma parte que você muda apenas uma parte do áudio. Tem um áudio lá do rio com os pássaros piando. Você fala, substitua isso por cachorros latindo. Ele substitui, entendeu? Enfim. Então é uma ferramenta incrível e a gente está vendo esse avanço aí também na IA generativa de áudio. Bom, essa aqui foi um avanço absurdo, uma ferramenta chamada Animate Anyone. Para quem não estiver ouvindo isso aqui no YouTube, recomendo que você pesquise e você veja, porque o que a gente está vendo aqui na imagem agora é assustador. Essa é uma ferramenta que você consegue, usando aquela tecnologia que eu mostrei para vocês mais cedo do Stable Diffusion, né, aquele ADD ou LCM, que são as tecnologias de tempo real, eles conseguem fazer animações de fotos. Tá? Então tudo que está aparecendo na tela aqui são animações que eram fotos. Era uma foto de uma mulher, era uma foto dessa personagem aqui de desenho japonês e tal. E aí eles pegaram alguém dançando, transformaram essa pessoa dançando num bonequinho palito ali que segue os movimentos da pessoa e usaram esse bonequinho palito como referência para a foto. E aí ele vai lá e desenha a foto em tempo real em cima desse movimento do bonequinho palito. Ou seja, pega aquela foto que tinha uma pessoa, faz uma animação, mas não faz uma animação tosca, daquelas que a pessoa se mexe, parece um boneco assim 2D, assim, sabe? Só muda a direção. Não, ela gira, ela se mexe em 3D, ela faz os movimentos com o braço. Se ela virar de costas, a inteligência artificial vai entender mais ou menos pela frente dela como ela seria de costas e desenha as costas dela, desenha a roupa dela em outros ângulos, coisas que nem estão na foto, ela desenha porque ela entende. Então é absurdo, tá? Isso aqui vai ter a criação de assistentes virtuais, vai ter a criação de influencers com inteligência artificial, clones seus. Ah, eu não quero mais gravar vídeo, vou botar um clone meu para gravar vídeo, né? Que já tem, mas vai avançar mais ainda. Eu vi um uso no Japão bem interessante, que você tinha em alguns cafés robôs que atendiam as pessoas, só que eles não eram inteligências artificiais, eles eram pessoas com deficiência. Pessoas, às vezes, sei lá, tetraplégicas ou que estavam em casa e tinham alguma deficiência ali muito séria que não permitia que elas saíssem.
elas conseguem interagir com essas pessoas através de câmeras e dos robôs. Então as pessoas não veem elas, mas elas veem as pessoas e elas têm aquele avatar que é um robô. Então em breve vão poder ter um avatar que vai ser uma pessoa real, talvez virtual aqui, que vai estar só pegando o movimento delas, só que falando com uma outra aparência, né? Que é aquela pessoa, de repente, às vezes ela não tem como se mover daquele jeito, sei lá. Você pode usar esse tipo de tecnologia. Então, isso aqui é um avanço incrível, tá? Dê uma pesquisada depois. Já tem algumas ferramentinhas sendo lançadas para fazer esse tipo de coisa, mas principalmente para quem trabalha com entretenimento, com animação, vídeo, influenciadores, programas de TV, isso aqui é um avanço gigantesco. E a gente tem a última notícia aqui, que é a GPT Store, que para quem não sabe, a OpenAI lançou os GPTs personalizados, que você consegue criar chatbots ali, que você consegue usar, que eu até ensino isso também lá na comunidade. Ela falou que ia lançar, né, em novembro, uma lojinha de GPTs, né, que seria a GPT Store, como se fosse a App Store, só que eles colocaram aí que foi adiado para o ano que vem, tá? Porque está sendo umas semanas aí bem abarrotadas, teve aquela questão da demissão do Sam Altman, depois a volta dele, então teve muita coisa aí que prejudicou isso, então vamos ficar aí com a loja de GPTs para a semana que vem. Então é isso, pessoal, mais uma vez convido vocês a conhecer a comunidade, o link vai estar aqui na descrição, me sigam, curtam esse vídeo, divulguem isso com as pessoas que vocês acham importante se atentarem ao que está acontecendo na inteligência artificial, e toda semana eu vou lançar um podcast novo, semana passada foi uma exceção que teve essa minha viagem, mas a partir de agora eu vou retomar isso aí e continuar atualizando vocês sempre. Beleza? Então é isso, galera. Curtam esse vídeo, escrevam um comentário e até a próxima.